Afinal de contas, o que é esse tal desse autoconhecimento? É difícil? É fácil? Eu vou ter esse start, essa viradinha de chave? Em que momento da minha vida? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Olá, eu sou a Jaque Campos, sou numeróloga, taróloga, professora de tarô. E hoje eu vim aqui abordar com vocês um tema que é exatamente o autoconhecimento. Nós aqui do Oráculos trabalhamos com o autoconhecimento através do tarô, que é uma das ferramentas que nós podemos usar para trabalhar este autoconhecimento. Mas afinal de contas, o que é o autoconhecimento e por que ele é importante? É papo de esotérico? É papo de tarólogo? É papo de psicólogo? Não, não é um papo de terapeutas. É uma necessidade humana. Nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é este autoconhecimento. Por que é necessário você se autoconhecer? E por que é tão importante quando a gente chega nesse crivo do autoconhecimento? Bom, a partir de hoje, eu preciso me autoconhecer. Que dia que vira essa chave? E por que ela vira? Primeiro, nós temos que entender que nós, como seres humanos, nós somos consciências. E somos essas consciências separadas. Cada ser humano é uma consciência diferente. E é diferente e é única. O ser humano, cada um, é um ser único, com uma única consciência, por assim dizer, em essência. E você, em sua essência, você é uma pessoa diferente das demais. E para se encaixar no seu meio, você teve que conviver com outras consciências. E essas consciências trazem o que elas têm em essência. Bom, sabendo disso, nós temos que nos adaptar ao meio para que possamos viver naquele meio. Mas quando você se adapta demais a este meio, você perde um pouco da tua essência. E esse processo de convivência é sim você perder de um lado, ceder de um lado, o outro ceder do outro, perder, portanto, do outro. Quando você tem essa situação, esse processo em que você cede um pouco e o outro cede o outro pouco, ninguém sai perdendo exatamente, porque é uma troca. Você aprende uma coisa e o outro aprende outra coisa. Esse processo é super saudável. É necessário, inclusive, porque nós viemos para aprender coisas, para nos adaptar às situações, para aprender a lidar com as coisas, para ter jogo de cintura com as coisas. Mas quando esse processo fica só de um lado, só você cede para que o outro se sinta bem, aí você vai perdendo a tua essência e adquirindo uma essência que não é tua. E isso a longo prazo, às vezes até em médio prazo, mas geralmente a longo prazo, isso começa a causar um incômodo, um desconforto. Você já não está mais legal com aquilo, já não está te fazendo tão bem. Aquela coisa que era tão gostosa de viver, já não está sendo mais vivida com tanto esplendor. Isso por quê? Porque você, em essência, você já não está mais ali. Essas consciências, e vamos agora expandir um pouquinho isso, porque você é uma consciência, como eu disse, mas dentro de você existem várias consciências, várias pessoas que você veio para descobri-las ali ao longo do seu tempo. Existem pessoas que transformam tudo isso de uma maneira muito mais rápida, vieram mais preparadas, são gerações que vieram pensando de maneira diferente, são gerações que vieram para colocar para fora aquilo que elas realmente acreditam, colocar as suas ideias para fora, colocar os seus objetivos em primeiro lugar. Mas existem gerações que são mais pacatas, que não conseguem colocar tudo isso para fora com tanta desenvoltura. Por quê? Foram criadas dessa maneira. Eu tenho aqui no canal um vídeo sobre crenças limitantes que fala um pouquinho mais sobre essas crenças em que nós fomos criados e muita gente se assim predeterminou que era assim que tinha que acontecer e nós fomos comprando essa ideia. É tarde para mudar isso?
Nunca é tarde. Tenha você de 8 a 80, 90 anos, a 100 anos, você está aqui. Enquanto você está aqui, você está nesse processo de aprendizado. Então, esse processo que nós começamos lá quando nós nascemos, ele vai até o fim da nossa vida. Até o último suspiro, ainda está em tempo de aprender, de se colocar e de se descobrir enquanto ser humano. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, mas criança é muito espontânea, criança fala tudo que pensa. Nossa, criança não tem filtro. Criança é a essência. E aí nós vamos crescendo e vamos nos moldando ao que dá, é o que como dá, é como vai dar para fazer, é como fica melhor para conviver e vamos perdendo aquela essência. Óbvio que enquanto adultos nós temos que ter filtros. Mas o filtro não pode impedir que naquele funilzinho passe a tua essência. Quando nós falamos aqui sobre fazer um autoconhecimento dentro da jornada do louco, dentro das lâminas do tarô, passando ali pelas 21 consciências, das 21 lâminas do tarô, sendo louco e passando por aquilo, vivendo aquelas experiências, é justamente despertar dentro de nós todas as nossas consciências que nós temos dentro da nossa essência, que é aquilo que é primordial, que é aquilo que você traz, os seus valores internos. Muito dos nossos valores são dados ali na nossa infância, pela nossa família. Mas quantas pessoas a gente conhece que fala, nossa, eu não pareço em nada com a minha família faz isso, faz aquilo, e eu jamais faria isso. Isso acontece. Por quê? Você, como ser humano, quando você nasce com a sua essência. Então, não dá para colocar essa conta na comanda para o outro pagar, porque o processo de autoconhecimento é seu. É uma responsabilidade sua. É só você que pode fazer ele. Não dá para você colocar na mão do outro. O que nós fazemos é fornecer uma ferramenta. Então, eu vou te fornecer uma ferramenta de autoconhecimento, que é o tarô. Mas você é que tem que fazer o processo. Você é que tem que caminhar dentro desse processo. Você é que tem que se predispor a se despir daquilo tudo que você acredita e colocou na sua cabeça que é o certo, que você tem que se comportar daquela maneira e você ter que se despir disso é um processo seu. Óbvio que é um processo assistido, é um processo que tem ajuda, que no meu caso, por exemplo, eu vou falar para você ali o que trabalhar naquele momento, que sentimento que está passando ali naquele momento na sua cabeça. Sim, é um processo assistido, claro. Nós estamos aqui para nos ajudar, mas depende de você tomar essa posse da tua vida. Entender que você é um ser tão espetacular, tão único, tão primordial na sua própria vida, que não dá para você pegar a sua vida e colocar na mão de outra pessoa. Ela não vai resolver. Você tem que se sentir capaz porque você é um ser capaz de conseguir passar por todo esse processo, chorando, lembrando de coisas, trazendo coisas para a tua vida que você tinha guardado lá naquela caixinha, naquela gavetinha, lá no final, para não nem olhar, não chegar nem perto, e você ter coragem de colocar isso para fora e falar, eu vou enfrentar isso porque eu sou capaz de fazer isso. Porque a minha essência é uma essência de luz, é uma essência de alegria, porque eu vim para ser feliz, eu não vim para ser triste, me sentir desamparada, porque eu não estou desamparada. Principalmente porque você vai entender a força que você tem em essência. É uma força vital, uma força dada pelo Criador, dada por Deus, a todos nós, na mesma proporção. Você só não está conseguindo usá-la de maneira adequada. Mas isso não impede que você aprenda a usá-la de maneira adequada. Assim como você aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a trabalhar, seja com o que for. Nós aprendemos no dia a dia. Todos os dias estamos aprendendo. A cada momento, a cada dia que nós abrimos o olho ali, acordamos, é um aprendizado. Vamos pegar tudo isso e vamos usar
em nosso favor, fazendo ali nosso processo de aprendizado diário, com calma, com carinho, com dedicação, com foco, com objetivo. Eu quero me descobrir. Eu quero saber as minhas possibilidades. Eu quero saber até onde eu chego. E quando você passa por este processo de entender tudo isso e de sentir que você tem toda essa capacidade, quando você passa esse processo é o primeiro passo. O primeiro passo é você entender, tá bom, eu vou pelo menos tentar, mas eu vou tentar com vontade, eu vou tentar com dedicação, eu vou fazer todos os exercícios de autoconhecimento. Eu vou fazer isso por mim, eu não estou fazendo isso por ninguém. Porque aprender a conviver com os outros, vai ver, eu até já aprendi. E quando você chegar nesse processo de autoconhecimento, você vai ver que você não aprendeu a lidar com os outros. Você aprendeu a aceitar aquilo que as pessoas te colocam à frente. E aí existem dois polos, duas pessoas. Aquelas que aceitam tudo e tá tudo certo para elas, e vamos aceitar e não vamos levantar a voz. E tem as pessoas que explodem com tudo, não aceitam nada, que também não aceitam a opinião de ninguém, mas que também não saem do lugar. Nenhum dos dois processos, nenhuma das duas consciências estão erradas. Tem maneira de você passar por esse processo, se entender, se encontrar, se achar, se amar, sendo uma pessoa passiva, mais consciente. E tem maneiras de você passar por esse processo sendo explosiva, porém consciente. E como é isso? Eu posso ser passiva, não levantar a voz para as coisas, mas dar a minha opinião. E ser uma pessoa que, quando falo, eu tenho autoridade suficiente na minha voz para eu não precisar gritar. E eu posso ser uma pessoa explosiva, que entenda que às vezes eu preciso calar, escutar e aprender para conseguir alguma coisa, para conseguir sair de uma situação, enfrentar uma situação. Então, esses polos, viver nos polos, né, nessas polaridades, ou eu tô aqui, eu tô ali, não é positivo. O positivo é o equilíbrio. E o equilíbrio é o quê? Eu saber o que eu quero, eu me posicionar, mas eu não precisar gritar para isso. Eu não precisar esbravejar, eu não precisar fazer escândalos para isso. Quando necessário, tá bom, faça do seu jeito. Mas quando uma pessoa explode demais, ela se conhece de menos. Quando ela acha que o único argumento que ela tem é gritar, é brigar, é impor a vontade dela aos gritos, falta-lhe argumento. Argumento para chegar e simplesmente, às vezes, a única coisa que ela tinha que fazer era dizer: não quero, não vou fazer. Por quê? Porque não quero. Porque não vai ser bom para mim. Porque isso não é positivo para minha vida. Porque isso não vai trazer nada de bom para mim. Ela se posicionou da mesma maneira, mas ela não precisou sair ali do equilíbrio dela. Porque sair do equilíbrio é exatamente quando você perde o seu foco, a sua direção, e você perde o seu equilíbrio. E junto do seu equilíbrio, você perde a sua razão. Quando você tem o equilíbrio necessário para saber aquilo que você vai fazer e por que você vai fazer e como argumentar aquilo, é só falar não. E o tom do não é não, sem precisar sair do seu prumo. Você não, quando você se conhece o suficiente, ninguém tem o poder de tirar você do sério. Pode te deixar nervosa na hora, irritada. Isso é comum, isso é sentimento, emoção e todo ser humano tem. Mas a ponto de estragar seu dia inteiro? Não. A pessoa só estraga o seu dia inteiro se você der este poder para ela. Senão, ele vai estragar aquele pedacinho do seu dia e passou aquele pedacinho do seu dia, acabou. Nada mais te abala. Você sabe o que você fez, você entende por que que você passou por aquilo, você vai tirar alguma experiência daquilo, um aprendizado, e é a vida que segue. Então, passar por todo esse processo de autoconhecimento, seja com a ferramenta que for,
E no nosso caso aqui, nós vamos fazer isso através das lâminas do tarô, é um processo seu, individual, completo, de uma entrega total sua, para o seu conhecimento, para a sua melhora, para a sua vida melhorar, para o seu entorno melhorar, para você conseguir lidar com aquelas outras consciências que estão ali perto de você e com as suas, com esse universo imenso que você tem aí dentro e que faz muito sentido para você depois que você conhece. Sabe quando as pessoas viram para você e falam: "Você é uma bagunça"? Nossa, você não consegue terminar uma frase, você não consegue falar sobre aquilo que você pensa, você é influenciável, todo mundo te bota para trás, todo mundo te coloca para baixo, você é fraca, você não dá conta. Depois que você se conhece, as pessoas podem falar o que quiserem de você. Nada disso vai te abalar. Você sabe até onde você pode chegar. Você sabe o seu limite. Você descobre quem você não é. E muito, muito bom você descobrir aquilo que você não quer ser como pessoa. Eu não quero ser desse jeito. Eu olhei aquela pessoa, eu conheço aquela pessoa e não quero ser daquele jeito. Eu não vou por esse caminho, porque eu sei o caminho por onde eu tenho que ir. É um processo, além de tudo, libertador. E o autoconhecimento é a maior e melhor forma de liberdade. Porque é quando você chega na sua essência e diz: eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei quem eu sou e eu sei o potencial que eu tenho para conseguir. E é sobre isso que nós vamos falar durante o nosso autoconhecimento com as lâminas do tarô. Eu espero vocês lá.